Olá, estamos aqui com mais um podcast e hoje nós temos uma convidada incrível, Angélica Oliveira. Angélica Oliveira é uma grafóloga e eu posso falar que ela é incrível porque eu fiz um trabalho incrível com ela e a gente vai contar aqui também para vocês. Temos muito conteúdo, muita história para contar e eu quero começar então apresentando a minha querida parceira, amiga Angélica Oliveira. Bom dia! Bom dia, bom estar aqui nesse momento, hoje, né, um pouco diferente, mas muito importante. Que legal. Angélica, vamos começar então querendo saber aqui, quem é a Angélica? Me conta um pouquinho da Adoro, Angélica. adoro. Eu sou Angélica Oliveira, como tu mesmo me apresentou. Sou gaúcha, vim do interior, nasci numa cidade muito pequena que não tinha nem faculdade. Residi por 10 anos em Canoas e eu sempre fui uma pessoa que sempre, desde criança, sempre busquei cuidar do próximo. E nessa caminhada da vida, eu sempre fui atrás do que eu queria. Minha mãe sempre me ensinou, estuda, e eu estudei muito. Ah, que legal. Angélica, e Angélica Gaúcha? Gaúcha. Angélica, me conta um pouquinho então, como tudo começou, sua jornada daí profissional, né? Você falou que sempre teve essa vontade de ajudar pessoas desde a infância, e foi de lá que começou algum insight, vamos dizer assim, para chegar onde você chegou hoje, com a profissão que você está hoje? Conta um pouquinho essa trajetória. É, perfeito. Quando criança, e isso na verdade é para todos que estão aí assistindo esse podcast, em torno de 7 anos a gente tem contato com a nossa missão de vida. E eu também tive. Então, desde criança, tive contato que era cuidar das pessoas. E eu fui escolhendo, então, curso técnico, graduação, graduei então em enfermagem, fiz especialização. Chegou um momento na minha vida, eu iria para o doutorado. Eu era fruto do doutorado. Então eu sempre estudei, participava de grupo de pesquisa, inclusive na época. E quando chegou no mestrado, eu saí surtada. Então quem aí já estudou, talvez vai saber o que eu estou falando. E aí eu entrei para esse mundo do desenvolvimento humano. Eu fui conhecer a programação neurolinguística. Nessa busca, então, de autoconhecimento, eu entrei num universo de infinitas possibilidades e eu me apaixonei por isso. E naquele momento, então, eu tomei a decisão que eu não queria mais seguir carreira de universitária, não queria mais ir para o doutorado, porque eu não queria mais ser professora da universidade, e sim, eu queria investir nisso. Só que olha que incrível, quando eu inicio esse processo, eu nem sabia que eu queria cuidar das pessoas, porque eu já cuidava das pessoas da enfermagem. Eu inicio essa caminhada porque, na verdade, eu quero cuidar de mim. E essa é uma treta que eu faço. Se tu aí é profissional da saúde, profissional da ajuda, não se cuidam. Eu sou a prova viva disso. O profissional da saúde, ele aprende o quê? A cuidar dos outros. Olha que incrível. Tá tudo errado, né? Como pode? A gente aprende a se cuidar dos outros. E aí tá aí hoje, inclusive tem números que comprovam isso, né? Que muitos profissionais adoecem. E eles realmente fazem uso, inclusive, de medicação. Então, nessa caminhada, eu entrei para cuidar de mim, só que Deus e o universo ele é tão fantástico que eu fui colocada à prova. E eu acredito que foi o meu primeiro divisor mesmo, assim, eu trago como um marco de vida. Eu agradeço ela constantemente. Eu tenho uma amiga que ela passou por uma situação. Então, ela descobriu um câncer de boca. Na verdade, a gente estava num momento normal do nosso dia, saindo para passear, quando ela me mostrou uma lesão na boca. E foi a única vez na minha vida que eu vi um câncer de boca igual o de livro. E naquele momento eu não tive dúvida. E quando a gente começa, então, essa caminhada, eu falei para ela: olha, amiga, eu estou estudando a mente humana. E parece que através da mente a gente consegue reprogramar qualquer coisa da tua vida. E ela topou o desafio. Então, daquele período que foi quando ela teve o diagnóstico até o dia da cirurgia, a gente teve em torno de 2 meses. Legal. E eu apliquei todas as técnicas que eu sabia. Naquela época eu nem tinha um método, eu só apliquei o que eu sabia. Só que o que acontecia? Eu trabalhava então na saúde e os meus colegas, né, na melhor das intenções, eles falavam para mim: Angélica, tu tá louca. Gente, eu escutei muito disso, tu tá louca, isso não existe. E teve um momento que inclusive eu duvidei, tá? Eu não tenho vergonha de falar. Eu duvidei, porque eu tinha mais conhecimento e mais estudo na área da medicina tradicional do que nessa área. E É naquele porque é momento algo que sai, né, do comum.
Então a Isso, gente começa a descobrir, quando vem esse autoconhecimento, quando a gente começa a descobrir que sempre é primeiro pela gente, né? exato. Primeiro pela gente, pela nossa transformação, pela nossa busca. E quando a gente começa a descobrir esse mundo, a gente começa a questionar muitas coisas, principalmente quando a gente vem para uma medicina convencional, né? Que até então O que o que funcionava, o que dava funciona. certo. Exato. E aí, naquele momento ali, o que aconteceu? Naquele período de 2 meses, então, aplicando tudo que eu sabia, de uma maneira talvez muito intuitiva, porque eu não tinha uma metodologia, ela vai para a cirurgia, pelo diagnóstico da medicina tradicional, ela, para aquela gravidade daquela lesão, ela ficaria sem a língua. E uma pessoa sem a língua, ela não fala e se alimenta por sonda. Ah, E naquele momento, então, ela entrou para a cirurgia. O médico, inclusive, falou para ela: Tu sabe que tu vai ficar sem a língua, né? E naquele diagnóstico, ela também iria para químio e para rádio, pós-cirurgia. E ela entrou arrepiei. brigando, e falando: Não, eu fiz um trabalho com a minha mente, meu câncer diminuiu. E ela vai para a cirurgia, sai falando. 15 dias depois veio zerado o câncer. O ano passado, completou 5 anos de acompanhamento na universidade lá de Canoas, no Hospital Universitário de Canoas. E, e realmente ela diz, né, que eu fui um anjo na vida dela, mas na verdade ela foi a pessoa que me inspirou isso. E naquele momento, olha só o poder das palavras, gente. Eu trabalho muito isso dentro das minhas mentorias. Eu trabalho muito isso dentro das minhas mentorias. Olha o poder da palavra. Naquele momento eu falei para ela: a partir de hoje eu vou estudar porque eu vou ajudar as pessoas. E eu começo então ali. E eu falei para ela assim, ó, no máximo, olha o poder. 6 anos eu vou fazer o que eu estou fazendo hoje. Então, março, né, de 6 anos atrás, eu comecei a estudar. Mas foi quando eu conheci a grafologia, e depois eu vou falar sobre isso, Uhum. eu criei uma metodologia. Só que o universo, ele é sábio. Em 6 anos, eu comecei, então, há 4 anos e pouco atrás, então, a partir de um método, eu desenvolvi através da grafologia, utilizando, então, de outras técnicas e ferramentas que eu já havia, então, testado. Hoje eu realmente ajudo pessoas, através da letra e da mente, transformar a sua vida e ir realmente para o mais da vida, ir realmente para onde elas querem ir. Quando tu diz que tu vai fazer algo, o universo todo se move. E há 6 anos atrás, março desses 6 anos, eu não tinha ainda saído do meu concurso. Eu ainda estava na enfermagem. Então, quem aí tem algum momento que, tenho que fazer transição de carreira, não sei como fazer, eu já tive nesse lugar. Porque o meu trabalho lá não era ruim, era bom. Eu gostava de lá. E eu fazia paralelamente. Não tinha tempo para nada. Só que em março eu tive uma lesão, uma queda. E eu tive um acidente em casa, onde eu tive muitas lesões. Precisei, então, ter pontos. E naquele momento, a minha vida veio de novo uma reflexão. O que eu estava fazendo na minha vida? Eu até ia te perguntar se você tem algum ponto-chave algum ponto marcante na sua trajetória profissional que você teve uma virada de chave. Foi esse dia ou ainda temos mais? Eu costumo dizer assim, o start para mim começar tudo foi com a minha amiga, porque eu vi que eu falei, meu Deus, mais pessoas têm que saber que é possível, É sabe? possível. E 80% das doenças não são doenças. Elas são de ordens psicossomáticas, ou seja, a gente cria doença. E da mesma forma que a gente cria, a gente pode descriar. E eu acredito que esse foi um ponto. O segundo eu considero quando eu conheci a grafologia, porque a grafologia fez eu entender quem eu era. E apesar de já ter feito muitas técnicas, eu ainda tinha muita coisa para trabalhar. A grafologia, ela me trouxe um insight. Por exemplo, eu tinha um vício. Eu bebia, mas eu já não queria mais beber. E eu bebia, não era mais frequente, era uma vez por mês. Mas mesmo naquele dia que eu falava assim, ó, eu não vou beber, eu saía e eu bebia. E a grafologia mostrou o que estava por trás daquele comportamento. Então eu considero que esse foi o segundo momento. Eu conheci essa ferramenta e falei, meu Deus, essa é uma ferramenta de Deus. Mais gente tem que conhecer a grafologia. Que legal. Depois eu quero contar também a minha história da grafologia, que eu tenho história com grafologia. E eu acho que o terceiro ponto foi essa virada, esse tomo mesmo. Por quê? Porque quando eu caí,
Então, assim, quando a gente tem uma situação, e talvez tu vai me entender, ou tu tá passando por isso agora, tu tem uma situação de vida, e eu costumo dizer que a morte é um divisor para a vida. E quando tu tem uma situação, não tem o que fazer. Ou vai, ou vai. E naquele momento ali, se a minha vida tivesse terminado, tivesse acabado, porque pela gravidade, né, que aconteceu, que o box estourou, eh, se a minha vida tivesse terminado ali, eu não estava feliz. Eu não estava completa. E ali eu falei: "A partir de hoje eu vou fazer só isso". E desde eu voltei, né, passei por enfim, hospital, eu tinha um treinamento na época, e quando eu voltei eu pedi demissão. Eu me exonerei do concurso. E aquele momento eu falei: "Meu Deus, tu tá louco, olha o trabalho maravilhoso que tu faz". Eu sei, e eu sou muito honrada por estar aqui, e eu gosto muito, só que agora é um momento que eu preciso me dedicar só a isso. Então esse foi um momento decisório na sua vida, Com certeza. legal. E é engraçado, até você pode tentar explicar mais pra gente aqui. Eu tive um momento também transformador na minha vida, que foi importante para que eu mudasse de vida. Então, eu tive há 3 anos atrás, eu tive uma trombose cerebral. E eu também me peguei nessa situação de ver a morte e, ao mesmo tempo, conversar com Deus e falar assim: "Deus, eu sei que se o Senhor me deu uma trombose cerebral que é tão séria", até porque o médico falou: "Você não pode trabalhar o cérebro, você não dá tempo de chegar no hospital, se estourar a veia, você não pode fazer nada, cuidado para sair da cama". Foi um desespero, assim. E eu sabia, eu tinha muita certeza que eu não ia morrer. Isso eu sabia. Só que eu falei assim: "Mas Deus, por que que o senhor fez isso comigo? Alguma coisa é para eu aprender". E nessa época não ia a fundo do autoconhecimento, nem sabia o que que era. Eu me achava espiritualizada, porque achava que até então ir na igreja, né, se dedicar, me dedicava, fazia reunião no lar em casa, dedicava nos cultos e tal, e não é sobre religião. Hoje eu até tenho muita mentalidade disso, depois vamos perguntar disso também, quero saber sua opinião. E aí foi um momento que mudou a minha vida. Eu tenho isso como marco de mudança de vida, porque foi aí que a gente se pergunta, né: "Qual que é a minha missão na Terra? Será que o que eu se eu morresse hoje, eu deixei uma marca na Terra aqui? Qual que é a marca que eu vou deixar? Qual que é meu legado?". E eu via que eu tinha muito mais para fazer do que eu estava fazendo. Aí que eu fui atrás do famoso autoconhecimento, que é um buraco sem fundo, né. Você vai cavocando, e inclusive a grafologia é das 500 ferramentas que a gente tem de autoconhecimento, e eu conheci através de você. Eu não sabia o que era grafologia, e eu não esqueço que a gente se conheceu no avião, indo para Dubai. Olha que incrível, gente. 17 horas de voo? 17 horas de voo, a gente sentou uma poltrona do lado da outra e 17 horas conversando. Não, porque a gente dormiu bastante também, mas conversando. E aí, gente, eu falo: "Olha como Deus faz as coisas". Porque você falou de tudo que você faz, que é uma lista grande, né, é muita coisa. E aí eu virei pra você e falei assim: "Grafologia". Eu tenho um negócio meio bruxinha, né, falei assim: "Grafologia, é isso". E pra falar a verdade, não sei o que é grafologia, não sabia o que era grafologia. E eu falei isso pra você com toda a convicção, e eu amo esse trabalho que você me apresentou hoje, que eu tive a oportunidade de fazer com você, e aí depois eu conto como que foi o meu também. Mas realmente a grafologia ela tem um papel muito importante, né. Então me conta um pouquinho, como que é esse trabalho da grafologia? O que é grafologia? A grafologia é uma ciência que estuda a personalidade da pessoa através do traço da letra. É possível, então, analisar o indivíduo através das personas. Qual é a personalidade que ele tá? E a letra, ela vai mostrar esses pontos, né? Os pontos da questão emocional, como está realmente o nosso financeiro, qual é a nossa missão de vida. Olha que incrível. Se a gente realmente está no lugar certo, muitas pessoas vão passar por esse lugar e elas não vão saber qual é a sua missão de vida. Elas nem sabem que tem um propósito de vida. Então, eu costumo dizer que antes de fazer faculdade, nada contra, faculdade é maravilhoso, eu fiz, né? É bom estudar. Mas antes de qualquer coisa, tem que saber a tua missão de vida, qual é o teu propósito, né? Qual é o teu talento. Cada um tem um talento.
E a grafologia é única. Eu já peguei para analisar irmãs gêmeas. Univitelina, totalmente diferente da grafologia, porque a grafologia é como se fosse a nossa identidade, sabe? É Cada só um. cada um é única. Cada um só tem um. E o mais interessante, que a grafologia ela serve para transcrever isso, né? Quem tu é de verdade. Só que ao mesmo tempo, ao analisar quem tu é possível fazer o quê? Reescrever. E eu chamo então de escrita terapêutica, de grafoterapia. É possível então escrever um novo caminho neural. E é preciso de 21 a 28 dias. Então eu costumo dizer que através da mente da letra eu resolvo com essas técnicas, em um menor espaço de tempo, qualquer situação. Angélica, funciona para quem? Qualquer pessoa. Porque tem uma metodologia. Na verdade, eu vou te falar, eu nem sabia que eu tinha criado o método. Eu descobri há pouco tempo atrás, uma pessoa falou que ela começou a me mapear. E ela falou, mas tu tem um método. E eu comecei a parar para analisar e eu tinha criado uma metodologia. Então, nessa metodologia, eu aplico ela a qualquer pessoa e ela funciona todas as vezes. E eu costumo dizer que muitas vezes o que acontece? A pessoa tem medo do autoconhecimento. Ela tem medo de acessar e ela tem medo de acessar o seu eu. Só que lá que tem tudo que ela precisa para resolver. Olha que incrível, né? Incrível. Nesse processo existe sim, é um exercício que eu passo conforme cada pessoa para resolver o que ela precisa resolver. Olha, e eu sou a prova viva disso. Exato. Inclusive, dá até de depoimento aqui, ó. Vou fazer um depoimento para Angélica. Olha, eu achei muito engraçado que quando a gente fez o meu processo grafológico, né, realmente os pontos que você me trouxe foram realmente pontos que eu estava precisando ajustar na minha personalidade, no meu comportamento, trazendo principalmente para o lado, profissional e também pessoal. E aí, mas um ponto muito interessante que você trouxe é que na minha escrita ou na assinatura, não lembro, que você viu verdade no que eu falo, que eu estou dentro do propósito. Foi na assinatura ou na letra? Na assinatura. Na assinatura. Então, eu achei muito interessante, porque você consegue, para mim foi tipo, eu já tenho certeza do que eu tô fazendo, então foi mais, clareou mais ainda a direção. E esses pontos, eu acho que menos de 21 dias já dá resultado, hein. Porque eu não terminei os 21 dias e, gente, eu mudei. Os pontinhos que a gente tinha que ajustar, realmente, assim, nasceu uma nova Yasmin. Claro que eu faço muitas coisas também, né, eu faço ações, faço trabalho de mentalização, tudo isso tem que fazer, né, é um processo em conjunto, mas realmente, muitas coisas mudaram, realmente muitas coisas transformaram nisso. Então queria entender um pouquinho, qual que é a diferença de letra, assinatura, por exemplo, no meu caso, eu saí de uma letra de mão, fui para letra de forma, tinha algumas coisas dos exercícios. Explica um Perfeito, pouquinho. perfeito. Quando eu faço uma análise de alguém, já que eu quero conhecer a grafologia, e de repente, se tu está escutando agora esse momento aqui, e se quiser conhecer a grafologia, deixa aqui o comentário, tá? A Conheçam, muito bom. conheçam. A grafologia, o texto que eu analiso da pessoa, porque como é que tem, em primeiro lugar, como é que tem que ser esse texto? Pode ser qualquer texto? Não. Tem que ser um texto escrito à mão. Então, como é que funciona a nossa mente? Só para a gente entender aqui. 5% é a mente consciente. Eu vou trazer em duas mentes aqui. 5% consciente e 95% inconsciente. O que que é a grafologia? É os nossos 95%, tá? E aí, esse é os 95% traduzido, mapeado. Então, quando a pessoa escreve um texto, ela me mostra como ela se comunica por mundo. Então, eu percebo quem é Yasmin frente ao mundo. Quando ela assina, eu sei quem é Yasmin de verdade. Que legal. Então, muitas pessoas às vezes se mostram o mundo de um jeito, mas tem um eu diferente e elas não sustentam. Caramba, que Então, incrível. assim, ó, por isso que eu digo assim, tu tem que estar alinhado com quem tu é de verdade. E a assinatura e a grafologia vai mostrar isso. E hoje, inclusive, né, nesse processo que tu conheceu e esteve presente e realizou muito bem, inclusive, se a gente mudar uma assinatura, e hoje eu atendo muitos empresários que vêm para mim, assim como tu, né, que já é grande, vem para pequenos ajustes. Por quê? Porque na assinatura
é o eu de verdade. Então, mudando muitas vezes a tua assinatura, que é quem tu é de verdade, e a assinatura como forma o quê? Que nem tu disse, é como tu quer te posicionar pro mundo. Eu sou assim e eu quero potencializar o quê? Isso. Então agora a gente vai mudar a forma da tua escrita. Angélica, como é que tu muda? Eu mudo conforme a pessoa quer. Quem disse, no caso, ó, a Yasmin chegou e me falou: olha, eu quero que o mundo saiba que eu sou assim. E aí eu vou lá e coloco dentro da assinatura. Que E legal. só uma assinatura, gente, isso é incrível. Só uma assinatura muda o jogo. Muda o jogo, né? E olha só, quando eu comecei a fazer grafologia, eu não sabia disso. E a minha assinatura, eu falo, gente, é uma. Ó, tinha condições não. Não tinha condições. E na minha assinatura eu favorecia o meu pai. Então, eu já era enfermeira numa cidade do interior. Meu pai é uma pessoa, um homem normal, comum, trabalhador. Como é que eu era conhecida? Ah, tu é o quê? Onde tu trabalha? Trabalha ali, Secretaria de Saúde e tal. Ah, mas tu é filha de quem? Falava o nome do pai, o nome da mãe, era o quê? Ah, tá, filha do Argeu. Falei, gente, todo mundo na cidade era conhecida como a filha do Argeu. Eu falei, mas meu pai é um homem comum, normal. Eu sou lá, tô na saúde e tal. E eu não sabia. Só que a minha assinatura, eu só favorecia o meu pai. Olha. E não quer dizer que eu não gosto do meu pai. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Mas naquele momento, as pessoas não chegavam em mim. Então, muitas vezes na minha vida, eu tive que provar quem eu era. E eu tinha que dizer, não, eu dou conta, eu realmente sou competente, eu faço esse trabalho, eu vou entregar esse projeto. Eu tinha que mostrar até a pessoa confiar em mim. Aí quando eu mudei a minha assinatura, eu fui para um lugar diferente, num lugar que tava toda hora mudando. Eu falei, vou testar esse troço mesmo, não pode ser. É, que estava sempre mudando de superiores, eu não fazia mais esforço. Tipo, o que a Angélica fala é regra. E eu ficava assim, ó, gente, que incrível, eu consegui alinhar quem eu era mesmo com a minha assinatura. E a nossa assinatura é como se chegasse antes. É uma assinatura quase que magnética, vibracional. Legal. Ela chega antes do que tu chegar. Então, olha que incrível, né? Eu sou apaixonada por isso, sou suspeita de falar, né? Mas o importante, assim, é vai ver os pontos positivos, os pontos a serem melhorados através da escrita, só que tem como resolver. E eu não conheço nada, pega essa, nada que resolva tanto em tão pouco tempo. E eu falo, não, se tu tiver, me mostra, porque eu quero conhecer. Eu não conheço. E eu já conheci muita coisa. Inclusive, tem outras técnicas que eu utilizo, sabe, que Utiliza faz junto, né? é, É um combo, por isso que você criou o seu próprio método, né? Porque daí são muitas técnicas aí junto. Mas realmente eu achei a grafologia incrível, inclusive condiz muito com o meu trabalho de posicionamento, porque é o que você fala, não adianta você formar uma coisa, querer mostrar uma coisa para o mundo, sendo que você não é, não sustenta. Então eu prezo muito por isso, até com os meus mentorados. Eu falo, não, se você for chegar aqui, né, como mentoria de posicionamento, e eu quero aprender a me posicionar para ganhar mais dinheiro, eu vou falar, calma, calma, porque não é só estratégia. Não é só você vestir o blazer, ir para o digital, colocar uma foto bem tirada lá e falar que tá bem posicionado. Não é você, primeiro, todos os meus mentorados, isso daí é frequência já, né? Mas todos buscam por evolução. Então eu falo muito dentro da mentoria sobre buscar evolução, sobre autoconhecimento, que tudo anda junto. O dinheiro ele é consequência, a venda ele é consequência. Se você tá bloqueado na venda, eu já tive bloqueado em venda, 2 meses sem vender. E gente procurando, querendo entrar e 2 meses sem vender. Aí você fala, nossa, uma mentora de posicionamento sem vender? Pois é, né? Não é falta de estratégia. Por quê? Porque tem muita gente que acha que é estratégia que vai fazer vender, que é o marketing que vai fazer vender, que é a estratégia de venda, de tráfego pago, que vai, um copy que vai fazer vender. Não é, gente. Vai muito além, vai da sua evolução, da sua essência. É muita coisa. ó, e tu falou um ponto que eu gosto muito. Através da letra a pessoa dá para ver, tá? Se ela vai prosperar, se ela tem questões Olha. no financeiro. Eu já conheci empresários que faziam muito dinheiro, mas perdiam muito dinheiro. E Uhum. eu tive uma situação, um caso, que até vou trazer. Talvez eu traga mais de um hoje, mas um caso foi a pessoa, ela já tinha um faturamento bom. Mas ela veio porque ela tinha ganhado esse presente comigo, né? De fazer uma mini sessão.
Uhum. E na mini sessão eu peguei através da escrita dela o que fazia ela ter esse looping. Só que eu não conhecia ela, e eu falei mais da vida dela, e geralmente é assim, tá? Eu falo mais da vida da pessoa do que ela mesmo sabe. E eu trouxe um ponto na vida dela e ela não lembrava conscientemente. Então eu fiz na mesma hora ali, eu fiz uma técnica de 10 minutinhos para a gente buscar saber o que estava bloqueando o financeiro, veio à tona. Aí a gente fez um ajuste, fez um acordo, e naquele momento, então, ela ajustou o que precisava e no próximo mês seguinte ela vendeu uma mentoria de 250.000. Ah! E ela mandou pra mim e falou assim: "Qual o valor da tua mentoria mesmo? Me dá o teu Pix". Eu falei: "Tu vai fazer a minha mentoria?" Ela falou: "Não, não, mas eu tenho que te mandar um Pix". Eu falei: "Mas por quê, mulher? Por que tu quer mandar o Pix assim, né?" Te Né. desbloqueei. E aí ela falou assim: "Não, não, eu vendi uma mentoria", eu fiquei assim: "Mas não, pode mandar o dobro de Pix, né?" Pensando bem, já vamos mandar mais então. Mas é incrível. Eh, Ela já era uma excelente profissional? Era. E a pendência dela não era na vida adulta. Então, muitas vezes a gente tá se tu tá aí patinando, não tá prosperando, não tá feliz, tem algo que tá te bloqueando. E eu Exato, costumo falar, se tu não tá no fluxo da vida, da felicidade, da abundância, da prosperidade, tem algo que tá te bloqueando. E só tu não tem recurso. E tu não acessou a ferramenta que vai resolver. exato. Mas agora tu já tem consciência. E trazer para a consciência já é o primeiro passo. Com E certeza. depois vem a decisão, né? Decisão se tu quer resolver em um menor espaço de tempo. Exato. A decisão ela é muito importante, né, que vamos dizer que é o primeiro passo que a pessoa tem que dar, é decidir aonde ela quer chegar. E aí vem sim as estratégias, né, que só que, por isso que eu falo que dentro do meu posicionamento, né, a gente traz o autoconhecimento, você também é uma das minhas convidadas parceiras que tá dentro da mentoria, que todo mundo tem a oportunidade também de conhecer a Angélica lá dentro. Porque não tem como a gente falar de posicionamento, de estratégia para você, sim, evoluir é importante, né, profissionalmente para a gente ser reconhecido, valorizado, só que a gente não trabalhar o que tá nos bloqueando, os Exato. comportamentos que a gente não tem para alcançar o que a gente precisa. Às vezes você consegue descobrir ali, que a pessoa, o porquê que a pessoa quebra, né, de Exato. repente, o porquê que a pessoa até não consegue se expor, né, consegue ver tudo ali na grafologia. E nesses tantos tempos que quantos anos você tá na grafologia? Hoje, fazendo mentorias, fazem 4 anos e 8 meses. Legal. E Mas aí eu conheci a grafologia um pouquinho antes, né. e aí nesses 4 anos e 8 meses, tem algum case bacana, além dessa que eu já adorei, da de 250.000, tem algum É, case bacana pra trazer aqui pra gente? tem vários, já foram muitas pessoas. Inicialmente eu atendia no 1 a 1, e já faz um ano aí que eu atendo também com mentorias de grupo. Então tem muitas pessoas, tem muitos assim, mas eu vou pensar aqui aleatoriamente, vício. Vício é Olha, uma coisa que realmente tem um caso, foi lá no início, esse caso é um dos casos muito legal. Ontem eu lembrei dele, que eu acho que eu trouxe para uma mentorada. A pessoa, ela veio fazer mentoria comigo, porque ela era mãe do médico. O médico conhecia meu trabalho e falou: "Tu tem que ir", e ela queria parar de fumar. Só que o que eu não sabia é que ela não estava nem aí para o meu trabalho, ela duvidou. E ele falou: "Não, não, a Angélica já me falou que ela garante o trabalho dela. Pode ir, eu conheço a Angélica, vai!" Porque eu tinha feito um exercício com ele para melhorar a energia dele. Porque através da letra dá para melhorar a energia. olha. E eu tinha feito uma atividade com ele, eu dei de presente. Sabe? Ó, faz aí, 7 dias e tal. E ele melhorou muito, ele ficou impactado. Porque médico, gente, ô classifica, não acredita muito nessas coisas. Exato. E aí, ela veio para fazer o trabalho comigo. Em 2 sessões já era para ter parado de fumar, né. Na metodologia ali de 6 atendimento, o que acontece? Geralmente a gente trabalha a parte que precisa, ou seja, limpa o que tem que limpar, e depois eu programo a pessoa para a vida. Inclusive a gente faz o futuro fechado, de principais da vida. Então é uma metodologia que ela é aplicada mesmo, tem início, meio e fim. Só que ela levou 4 sessões para parar de fumar. E depois, tá, a gente seguiu o processo. Quando chegou na sexta sessão, a gente terminou o processo, ela chegou para mim e falou: "Eu só tenho que te agradecer, eu tenho que te pagar o dobro, porque eu vim aqui para testar e para dizer que o teu serviço não funciona".
E eu fiquei com essa cara que tu tá fazendo aí, virada em olho, né? E eu falei, gente, Como é assim? sério? Ela falou, eu já tinha passado por 3 anos de terapia. Eu já fiz tudo que me ensinaram e eu sabia que tu só seria mais uma. Não, nada funciona comigo. E eu fiquei impactada. Eu falei, olha, tu realmente, então agora tu já tem mais um QI, né? Que é assim mesmo que se a pessoa não, não acreditar, mas ela fizer o exercício grafológico, ela realmente aceitar a técnica, ela vai ser mudada, transformada. Então, essa foi realmente o impactante, mas já teve muitas curas, né? De pegar através da letra abuso, porque a pessoa não consegue ter, então, libido, desejo, por que ela não está prosperando. São infinitos casos. Eu acho que eu passaria o dia falando aqui, né? Tem lá, se quiser ir lá no meu Instagram, eu vou deixar também o Instagram aqui. Vai na minha página, olha, tem vários depoimentos também sobre isso. Legal. Não, mas espera aí, uma coisa que eu não entendi. Ela falou que sua técnica não funciona? Ela veio para provar que não funcionava. Ah, Ela tá. tinha certeza que não ia funcionar. E aí funcionou na Então, assim, quarta ó, funciona sessão. até com quem não acredita, gente. Eu falei, gente, isso é de Deus mesmo. Porque quem não acredita funcionou a grafologia. Eu não tinha, ela foi a única, na verdade, que nesse período veio para me testar. Ou pelo menos a única que me falou, né? Que ela fez todo o processo, teve resultado. E eu falei, por isso tu demorou 4 sessões para parar de fumar, porque era pra ter parado de fumar em 2. Porque ela não acreditava. Que legal. Mas a grafologia de 21 a 28 dias, aplicado de uma maneira assertiva, ela funciona para qualquer pessoa. Então eu falo, essa é a minha missão hoje, levar o maior número de pessoas, ou através desse podcast, ou através da minha mentoria, do Instagram, enfim, de uma palestra, levar para elas que existe sim uma ferramenta que é capaz de ajudar elas a se conhecer de verdade e transformar em um menor espaço de tempo e levando essa pessoa para a vida, né? Para prosperar, para realmente ser mais alegre, mais felicidade, porque a gente tem que entrar nesse fluxo, né? Para isso que a gente nasceu. Tem outro jeito. Com certeza, eu falo que o fardo tem que ser leve, né? Porque eu nem falo que a gente tem problemas. Os problemas para mim são obstáculos que vêm pra gente resolver. E tá tudo certo. E todo mundo tem obstáculos. O problema é quando você não ressignifica isso. Então, quando vem o problema, você faz, nossa, e tá. E isso que você faz, você já tá lamuriando. Então, é tipo assim, ixi, chegou aqui um negócio pra resolver. Ai, meu Deus, vamos lá, né? Tipo, então é a frequência que você resolve tudo na sua vida. E quanto mais você vai elevando a frequência, né? Se a gente for trazer aqui de frequência, de fé, de espiritualidade, tudo isso é o que faz a gente alcançar onde a gente quer chegar. Então, assim, o primeiro ponto, claro, que é a decisão, né? Aonde eu quero chegar, quem eu sou, da onde eu quero chegar, e fazer esse caminho, né? E aí temos muitas coisas. Quando tu fala em situações, quando eu olho para trás, hoje é mais fácil de ligar os pontos para trás. E eu já tive uma situação e eu não conhecia a grafologia ainda, mas eu já conhecia ferramentas de reprogramação da mente. E eu tive um momento da minha vida que eu tive uma queda. Então eu tinha um relacionamento e de um dia, de uma semana eu te amo, para outra semana eu não quero mais. E naquele momento eu não cuidava de mim. Eu amava a pessoa mais do que a mim. Ou seja, na verdade eu não amava ela, né? Porque se eu não me amo, eu não tenho como dar amor. Mas naquele momento eu eh, tinha o foco na pessoa. E eu me perdi. E naquele, como se a pessoa terminasse, terminou. Eu estava agarrada naquilo. Aquilo sai, eu termino a minha vida. E naquele momento eu caí, eu descobri o que que era o fundo do poço. E aí ali eu aprendi que qualquer pessoa, não importa o momento da sua vida, talvez tenha alguma situação desafiadora. E ali, quando eu caí, eu ainda não conhecia a grafologia, tá? Mas quando eu caí naquele momento, eu tive muita ajuda. Então, número um, talvez tu tá passando por uma situação de tristeza, e eu sei que ter ser uma tristeza, eu sei que de fato que é cair no fundo do poço, mas eu tô aqui para te falar, o fundo do poço tem saída. E só que muitas vezes, naquele momento, eu não gostava de pedir ajuda, eu gostava só de ajudar. Mas ali eu tive ajuda. Alguém viu que eu estava precisando, então eu comecei a realmente eu estou precisando de ajuda. E eu conheci outras técnicas também naquele momento. Demorou 45 dias para me sair de lá. Mas quando eu saí de lá, eu acho que ali sim
alguma coisa, né? Eu digo que a grafologia me conheceu. Após ali, veio para mim esse curso de grafologia e eu conheci a grafologia. Então eu digo, a grafologia me escolheu. Mas foi quando eu saí desse fundo do poço que eu tive acesso a essa ferramenta. E foi assim, eu digo, né, que ela é uma ferramenta de Deus. Que legal. A grafologia, então, é uma das ferramentas e talvez até uma das primordiais para transformar vidas, No Brasil, acho que né? o primeiro estudo da grafologia, se eu não me engano, é 1990. Na verdade, é um conhecimento milenar. E hoje eu não conheço ninguém que faça o que eu faço da maneira que eu faço. É Que legal. por essa metodologia, né? Ah, você é um excelente profissional e eu posso provar. Mas assim, vamos lá. Sobre a grafologia, é engraçado que quando eu converso com as pessoas, e se a gente fala de qualquer coisa que seja além do convencional, né? Eu, por exemplo, estou passando por uma fase agora que ainda vou divulgar no Instagram, porque a minha mãe ficou louca, né? Eu tenho hipotiroidismo, já desde o teste do pezinho, 32 anos, com uma hipotiroidismo alta, descontrolada, sempre tive que tomar remédio controlado, 250 miligramas, é uma dosagem muito alta. E tenho o Dr. Alcides, que é um mentorado meu, que ele é médico, cirurgião geral, especialista em gastrite, aparelhos digestivos, e ele veio agora para medicina quântica. Então ele bate de frente com muito médico, né? Porque é Exato. totalmente além da medicina convencional. E ele fala muito sobre o poder da cura sem medicamentos. Então eu tenho muito contato com ele. Tenho o Marco Soares, que também é um reprogramador mental, também condiz muito com o seu trabalho. Pessoas incríveis que vocês, tal, que realmente traz esse pensamento de você poder se curar, de você poder evoluir, transformar a sua vida. E aí estou fazendo esse trabalho de sair da hipotiroidismo. E eu realmente faz mais de um mês que eu não tomo mais remédio. E claro que o nosso corpo ele pede o remédio, né. Então a gente fica um pouquinho inchada, que são os efeitos da hipotireoidismo, mas eu já percebo que essa hipotireoidismo não faz parte de mim. Não sei se a minha mente já está percebendo isso, porque eu faço muito trabalho de reprogramação mental. E aí tem muita gente que me questiona quando eu comento, ainda mais com familiares, né, que se preocupam muito com a gente. Eles questionam até se não é espiritual. E aí você vai lá explicando, né, que daí você fala do universo, você fala da frequência, você fala de crença, só que é muita informação, né. Até a gente fala às vezes, tipo assim, não são todos que estão preparados para essa conversa, né, então realmente você tem que ter um mínimo ali de querer entender melhor sobre o assunto, porque senão nem entra, né, na cabeça de muita gente. E aí, até quero saber, como que é a sua visão de espiritualidade? Eu sei que a gente tem ali uma mesma frequência, por isso que a gente se conecta, mas me fala sobre religião e espiritualidade, qual que é a sua visão sobre isso? Eu não falo de religião, eu falo de espiritualidade. Então, como uma estudiosa da mente humana e também da letra da pessoa, ou seja, da vida da pessoa, eu falo de espiritualidade. E tem 4 pontos que eu gosto muito, né, que a religião traz e que a neurociência também traz. Primeiro, a questão de perdoar, não guardar coisas que não vão te levar para o mais da vida. E o perdão não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo. Eu não quero mais, eu decido que eu não quero mais levar. Tá bom, tu fez isso comigo? Ok, esse é o que tu tinha para doar? Eu não quero. Muito obrigado. Fica com devolva o remetente, tá? Outro ponto é agradecer. E não é só botar a hashtag gratidão, agradecer não tem nada a ver com isso, tá? Não é, Acordar e falar gratidão pela vida gratidão e no sol, gratidão. Não, tem nada a ver com isso, tá? Gratidão tem a ver com o estado de ser grato. E é assim, ó, é grato pela vida. É assim, ó, de fato, tu já agradeceu? Eu costumo dizer, imagina só se todo dia tu só fosse acordar com o que tu agradeceu. Como seria a tua vida? Vai acordar com casa, com luz, com água, com família? Tu só vai acordar com o que tu agradeceu. E a religião traz muito isso. E dentro da espiritualidade, a gente traz muito forte a importância de agradecer. Outro ponto importante é visualizar.
A igreja trabalha com essa visualização também de certo ponto. E é visualizar o que é um futuro melhor, um futuro de possibilidades. E a visualização, quando a gente pensa em algo que a gente quer, eu chamo muito de quadro de visualização, ela não quer dizer que tu tem que estar lá. Tu tem que sentir essa sensação, querer estar lá, mas tu não pode viver só lá. Porque se tu botar a tua vida condicionada, eu só vou ser feliz se eu tiver aquela casa, eu só vou ser feliz se eu tiver aquele carro, tu nunca vai ser feliz, porque Aí esse você sai da dia não vai chegar. gratidão. Tu não vai estar. Então, por isso que a gratidão entra, né? Estar, eu desejo visualização lá no futuro, mas eu volto pro presente para fazer o quê? Para agradecer o que eu tenho, Perfeito. né? E o outro ponto então eu trouxe aqui perdão, visualização, gratidão e alegria. A alegria é a frequência que a gente mais cocria algo na nossa vida. Já percebeu? Tá alegre hoje? Tá feliz? Ah, Jeca, não tô feliz, tô triste. Quando eu tava lá na tristeza, não tinha felicidade. E olha só, a doença não consegue sobreviver se tiver alegria. E o que tu trouxe antes pode ser que tenha a ver com isso. Porque a alegria não vai ocupar o espaço da doença e vice-versa. Então, se tu tiver alegre, tu talvez não vai ter doença. É. Então, a frequência da alegria, ela traz muito disso, de como a gente vai cocriar esse nosso futuro, como a gente vai criar esse futuro melhor, ser de fato quem a gente merece e acessar. Porque eu acredito sim que a gente é filho de Deus, e como filha de Deus, somente coisas incríveis acontecem comigo, e eu estou no lugar de filha, eu tenho acesso a tudo. Mas não, Jéssica, eu não estou tendo acesso. Então, o que que tu tem que ajustar na tua vida que ainda tu não ajustou? A E grafologia sempre vai te tem, né? mostrar. Eu costumo dizer, se tu tá certo nas leis da vida, nas leis de Deus, que a religião traz muito isso, porque o certo é o certo. Não tem assim, Jéssica, eu vou fazer, eu acho que eu fiz o certo. Não. Certo é o certo. Não tem dúvida. É sim e sim. Ah, eu acho que talvez. Não, talvez já não é não. É sim, certo é o certo, não tem conversa com relação a isso. Então, se tu tá alinhado nas leis de Deus, tá fazendo tudo correto, não tem pendência com o teu passado, tu tá vivendo no teu presente, a tua letra te trouxe, tu tá vivendo no presente, bom, agora tu vai prosperar. Agora tu entendeu o É. fluxo da vida. E E é isso. sempre. E eu tenho, eu vou te falar, sempre a gente recebe muito mais. O universo te dá muito mais do que tu imagina. Exato. Isso é incrível. Aí eu tenho até um louvor que eu sempre canto e sempre daí falo, que é o que ele faz infinitamente mais do que pensamos e do que imaginamos, né? Que é realmente isso. A gente sonha, a Exato. gente cocria, eu faço muito trabalho de cocriação, daí faço tudo que tem que ser feito, né? Porque não adianta a gente visualizar, cocriar e ficar esperando, né, vir. Então, realmente dou passos, e eu falo muito, só vai. Só vai, não se preocupa com o posicionamento, não se preocupa com a. Não tem o cenário ideal, não tem a roupa ideal, não tem o celular ideal. Só vai, porque no meio do caminho você vai ajustando, vai se posicionando. E realmente, quando você está indo, que é o movimento gera novas oportunidades, eu sempre gosto, movimento é igual a novas oportunidades. Se você não se movimenta, novas oportunidades não vão vir. Então, Exato. precisa primeiro tomar a decisão de ir, saber onde você quer chegar. Aí vai fazendo movimentos e o resto vai vindo os ajustes, né? E realmente a espiritualidade é muito importante. Muita gente, quando a gente fala de espiritualidade, acha que é centro espírita, né? E aí daí temos que explicar um pouquinho mais que é espiritualidade. Espiritualidade não é fé, tá, a fé é dentro da espiritualidade, e a espiritualidade não é fé. Então temos que explicar ainda sobre o que é espiritualidade, sobre o que é fé, e tá tudo certo, porque a gente precisa evoluir, precisa buscar conhecimento, ninguém sabe tudo, né? Então são processos que a gente tem que aprender para que a gente consiga evoluir, né? E sempre vai ter, mesmo nós, empresárias, que estamos sempre, graças a Deus, recebendo as bênçãos do universo, a gente sempre vai ter o que aprender, o que aprimorar, coisinhas para resolver. Sabe que uma coisa que eu lembrei, que é muito engraçado, assim, quais são as coisas mais engraçadas que tu já viu, Angélica, na vida fazendo análise grafológica? Aí eu começo a fazer essa análise, a pessoa fala, isso é espiritual? Só pode ser espiritualidade. Baixou uma entidade aí, tá te falando da minha vida? Tu é bruxa. Ou se não, meu marido te contou da minha vida, né? Quem te falou que eu era assim?
Não, só pode, não existe. Como tu sabe da minha vida? E na verdade, a letra ela traz isso, né? Então agora eu me lembrei dessa parte porque realmente são as coisas mais engraçadas que eu já escutei, né? E não tem, gente, ela é matemático. E um ponto que eu destaco agora é com relação à questão da doença que tu trouxe aí. Eu tive a situação que eu já trouxe, né, do câncer, mas o universo e Deus é tão bom que ele me mostrou outra vez. Então, há 2 anos e pouco atrás, eu até já mostrei, tenho esse exame guardado. Abril de 2 anos e pouco atrás, eu fui para uma médica do sono, porque eu estava sentindo muito cansaço. Então, eu já estava trabalhando como mentora, trabalhava lá no meu trabalho tradicional também. Eu dormia pouco, mas eu sempre dormi pouco. Eu ia dirigir, eu tinha sono. E eu fui procurar a melhor especialista lá em Porto Alegre com relação ao sono. E quando eu cheguei lá, ela me fez pedir, ela não queria me pedir os exames. Ela falou: "Não, olha só, tu tem que dormir mais. Quantas horas tu dorme? De 5 a 6 horas. Então vai dormir". Eu falei: "Não, doutora, eu respeito seu trabalho, mas eu não tenho tempo de dormir mais. E Vai dito além isso, disso, doutora. mas eu quero fazer os exames". Eu disse para ela: "Eu quero fazer os exames. Eu acho que a gente tem que entender que existe muitos recursos e a medicina evoluiu muito e a gente tem muita coisa". E eu falei: "Eu quero fazer o exame". E ela falou: "Tá bom. Tu não precisa, mas vou te dar". Me deu lá a polissonografia, então eu fui lá para a clínica, passei a noite lá fazendo o exame. Quando saiu o resultado, eu cheguei na clínica, peguei o exame para mostrar para a médica, eu abri o exame assim, eu tinha parado 286 vezes de respirar na noite. Então a minha apneia era gravíssima. Quando eu cheguei na frente dela, eu peguei o exame, olhei, fiquei assustada com o resultado, fechei o exame, entrei no consultório e ela: "E aí, tá dormindo?" E eu falei: "Não, doutora, não tô dormindo não, a mesma coisa, 5 a 6 horas". "Mas eu te falei que tu tem que dormir mais". E eu falei: "Então, só dá uma olhadinha no exame". Ela olhou o exame, ela chocou, ela falou: "Meu Deus, tu não tem aspecto disso e tal". E naquela época eu treinava, tinha dieta, e o meu corpo nunca estava 100%. Por quê? Porque a apneia do sono, ela faz com a gente reter gordura, inclusive. E ali ela falou assim: "O teu caso é grave", pegou já um catálogo e já começou a folhear aquele livro, me mostrando que eu teria que usar CPAP, né? Então, para quem não sabe, CPAP é o aparelho que tu vai usar para respirar, para dormir de noite. Nossa. E eu falei: "Gente, solteira agora com esse troço, agora que eu não arrumo mulher". Na hora, eu falei: "Não, aqui não". Aí ela disse assim, e pegou, e eu lembro que quando eu vi ela pegar o exame e me mostrar, eu lembrava da época do hospital, a CPAP, que é aquele aparelho que fazia um barulhão. E eu falei: "Meu Deus, não vou usar isso não". E ela falou: "Não, tem aparelhos mais modernos hoje, tu vai usar toda noite para dormir e tá tudo certo, porque o médico, o profissional de saúde, ele cuida da doença. Eu posso falar, ele cuida da doença. Ela estava cuidando da minha doença. Tava ali o exame, diagnóstico, ela cuida da minha doença. Qual o resultado da minha doença? A CPAP. Mas ia cuidar da minha vida? Não, né? Acabar com a minha vida ali". Aí eu peguei e disse: "Doutora, eu tive vontade de chorar. Quando eu olhei aquele catálogo e ela me folhando ali, ela com muita vontade já que eu usasse para onde aquilo, eu engoli o choro, né? E respirei e mentalizei: Angélica, ela pode ser a melhor especialista mesmo na área dela, e eu respeito o trabalho dela, mas eu sou estudiosa da mente humana e eu não vou aceitar esse diagnóstico". Então eu saio do consultório. Naquele momento eu pedi para minha irmã, que também trabalha com a mente humana, ela me aplicou uma técnica, na verdade ela fez 2 sessão comigo, numa técnica que eu não tenho como me auto-aplicar, mas é uma técnica que eu utilizo para reprogramar no caso de doença, Olha, juntamente com a grafologia. E aí ela fez comigo essa técnica de abril, no caso o exame saiu em maio, né? É maio, início de maio que foi o exame. Eu tinha na época um oftalmologista não, um otorrino. Na época eu tinha um otorrino. Eu voltei nele, porque eu já tinha ido a algumas consultas. Eu voltei nele, mostrei meu exame, perguntei se não tinha como eu ir no dentista, fazer uma plaquinha, porque eu sabia que existia plaquinha para corrigir. E ele olhou e falou: "Angélica, eu tô assustado". E ele: "Meu Deus". E ele falou: "Tu tá na melhor médica, ela te deu o tratamento certo, e o teu caso é muito grave, tu não pode ir no dentista. Tu não tá usando CPAP". Eu falei: "Não". E ele: "Não, tu tem que usar porque tu vai morrer". Isso ela me disse, né. Eu falei: "Doutora, eu não sim. vou usar".
E ela, mas tu tá entendendo que tu vai morrer? Eu falei, esse é o risco? Ela falou, sim. Eu falei, tá bom, a gente tá vivo, a gente pode morrer. Eu sou adulta, eu assumo o meu Eu risco. assumo. E aí, setembro eu voltei e fiz um novo exame, zerado. Rápido. Ah, que Volto bem. na médica, a médica pega o exame, já faz as caras que eu já tô acostumada, né? Caras e boca. E ela olhou e falou assim: Meu Deus, tu fez aonde esse exame? Eu falei, doutora, aqui na sua clínica. Aqui no mesmo lugar, na sua clínica, com o mesmo equipamento. E ela falou, mas o que que tu fez? Tu fez alguma coisa? Eu falei pra senhora que eu era estudiosa, que eu estudava a mente humana e que eu ia achar uma outra solução. Que legal. E ela, mas por que que eu não notei isso? Eu falei, talvez a senhora não acredite. E ela cruzava braço, cruzava a perna e se ficava desconfortável, sabe? E eu falei, doutora, tá tudo certo. E ela, mas olha só, tu tem que voltar aqui, tá? E eu falei, pra quê, né? Fiquei pensando, tá bom, doutora. Não, sei lá, daqui a um ano volto pra gente acompanhar novamente. Eu falei, pode ficar tranquila, doutora. Se eu tiver alguma situação, eu volto. Eu acho que agora os profissionais de saúde têm que fazer uma formação com a Angélica Oliveira, porque daí, chegando nesse caso, os profissionais de saúde vão falar: calma aí, vamos para o outro lado. Não precisamos usar a medicina convencional, vamos tentar por um outro lado. Seria Exato. revolucionário, o mundo seria muito mais saudável. Porque de fato, assim, eu já tive nesse lugar. Na área da medicina tradicional, a gente cura doença, não cura saúde. Uhum. Só que aí as pessoas, eu tô tomando remédio. Remédio remedia. Às vezes, talvez tu possa É, até precisar, é tampar o sol com a peneira, né? mas ele tem que ser aquele remédio de urgência momentaneamente. Sim. Tem como resolver, na maioria das vezes. Então, eu já era meia fora da curva, tá? Porque sempre quando eu fazia uma palestra, eu falava assim, gente, não acredito que médico e enfermeira fala. Não fica acreditando, porque às vezes a gente dá poder, porque de fato, tá com jaleco é poder. Sim. E tem culturalmente isso. Mas não quer dizer que o médico não seja bom. Não, na verdade, ele é o melhor na área dele. E que bom que continue abençoando esses profissionais, né? Que já tem um lugarzinho lá no céu de fazer por missão esse Exato. trabalho. Porém, o que não tem como resolver na medicina tradicional, existe uma outra maneira. A pessoa não está condenada a um diagnóstico. Então, foi isso que me fez fazer essa transição de carreira, foi isso que me possibilitou, então, pedir demissão do concurso e hoje ser uma mentora que eu trabalho com a letra e com a mente, ajudando em no menor espaço de tempo a pessoa a resolver qualquer situação da sua vida e ir para o mais da vida, seja mais prosperidade, mais felicidade, mais amor. E é isso que eu defendo. E essa é a minha missão aqui na Terra. Que legal. E uma missão incrível. E não é à toa que a gente se conectou, né? Porque além de você, eu tenho outros mentorados que são profissionais da saúde que têm essa mesma ideologia, essa mesma visão, que a cura, né? Vocês já têm uma missão muito grande de ajudar pessoas. E isso com certeza já está acoplado em vocês. Daí vem com a profissão, que é uma medicina, que até então na medicina você consegue ajudar pessoas, só que dentro da medicina, ajudando pessoas a se curarem, cuidado de pessoas, vocês descobrem que vai muito além, né? Porque quando a gente pensa além da medicina, que não é tudo que a medicina tradicional cura, né? É tampar o sol com a peneira, a gente tem que, vocês, né, que são os profissionais, ver a raiz. E a raiz não é com remédio que se cura. Então, tá aí a questão, né, de ver a raiz. Inclusive, quando a gente consegue ter esse entendimento, quando a gente evolui a nossa frequência, quando a gente entende sobre as leis do universo, sobre fé, espiritualidade, ambiência, frequência e tudo mais um monte de coisa que a gente busca para evoluir, a nossa vida ela é muito mais leve. São poucos que entendem essa nossa conversa, que é de realmente pensar em evolução e tudo que vai além do nosso comum, além do que a gente, vê na sociedade, nos nossos, dos nossos familiares até, do que veio pra gente, né. Então essas crenças que vieram pra gente, a gente tem que ver o que faz parte de nós e o que a gente não quer mais essas crenças. E falando aqui sobre a evolução, faz muito sentido, por exemplo, o ser para ter, né? Que é você precisa ser aquilo que você deseja ser. Então, se eu sou uma pessoa
saudável, que eu quero ser saudável, então seja, né? Tem muita gente que espera ter aquilo para que você dê os passos para você alcançar o que você deseja. Só que nessa de você ficar esperando, né, receber do universo, a gente quer receber do universo antes de fazer. Aí não tem fé. Para mim, eu até falo naturalmente que se você tá bloqueado para dar um passo, tá com medo, tá insegura com algo, é falta de fé. Ah, não, Yasmin, mas eu tenho fé. Claro que eu tenho muita fé. Falo, não, não tem. Não tem, porque se você tem medo, o medo é o oposto à fé. Porque a fé você fecha o olho e você vai. Então, é realmente, eu quero chegar naquele lugar, agradeça, né? É muito importante os pontos que você falou, porque agradeça onde você está, visualize aonde você quer chegar e vai. Dê os passos para chegar aonde você quer chegar. Me veio uma frase: nunca é tarde para começar e sempre é cedo para desistir. E eu trago aqui 3 dicas de livro que vai te ajudar nessa caminhada de evolução, que para mim fizeram muito sentido. Um deles é A Biologia da Crença, é de Bruce Lipton, e ele traz essa questão. Esse cientista ele é fantástico. Ele explica através da ciência como a gente pode mudar, inclusive através dessa frequência. Que legal. Então é muito interessante esse livro, vale a pena lá. Outro deles é O Segredo, né, que fala dessa questão então o segredo é um pouquinho de como a gente cocriar, como a gente entender o nosso pensamento, tem que se alinhar o pensamento exatamente o que tu quer, não é só pensar 1 hora do dia, mas é o que tu quer de verdade, né. E outro dele que me ajudou muito no momento que principalmente nesse momento de desafio, é Como Viver a Vida e Evitar Preocupações. Então esses livros eu trago aqui como dica, vale muito a pena ler esses livros. Com certeza eles agregaram bastante também na minha caminhada, eles tiveram, bem em momentos assim, ó, de corte, momentos de desafio, momento que foi uma virada de chave. Eu tenho muitos livros, eu adoro ler, né, mas esses aí foram para mim acho que os que mais fizeram sentido, no momento de girada de chave. Que legal. O que que você acha que as pessoas podem impedir? O que pode impedir as pessoas de buscar o autoconhecimento? Falta de conhecimento? Também Olha, pode ser um. Mas o é, que você acha que elas se não buscam o autoconhecimento? eu acredito que muitas vezes a pessoa nem sabe, essa palavra, ela nem sabe o que que é autoconhecimento, Concordo. tá. E às vezes ela não acessou essa frequência, ela não está pronta para isso. Hoje, quando eu olho para trás, é mais fácil entender sobre o autoconhecimento. Mas uma época, quando eu comecei, eu vou falar por mim, tá? Eu posso falar, a Angélica do passado, quem era? Eu já estudava, já tinha feito pós, mestrado, vários cursos, já tinha ido palestra. Angélica, como eu estou de autoconhecimento? Tá, tô de boa. Ah, tá ótimo. Eu tenho autoconhecimento. Mas, na verdade, o autoconhecimento que transforma é aquele que possibilita a pessoa se conhecer de verdade. As pessoas têm medo do que tem dentro delas, mas é somente lá que resolve tudo. Então, o autoconhecimento não existe outro caminho. Aí, eu tive um dia uma situação, uma pessoa falou para mim: Ah, sabe uma coisa? Eu só não vou começar a tua mentoria agora porque eu não quero começar esse autoconhecimento, porque senão não pode parar. Tem gente que não acessa porque tem medo, e às vezes o que eu chamo muitas vezes ela tem medo do processo, ela tem medo, na verdade, é de acessar aquele trauma, Olha, ela tem medo de acessar aquela ferida. Mas eu tô aqui para te falar, não precisa ter dor. É por exato. isso que eu gosto da grafologia. Quando eu faço, por exemplo, até só um perfil grafológico, e eu trago consciência para a pessoa dos pontos positivos e os pontos a serem melhorados, a pessoa já começa a mudar, porque ela já começa a se perceber diferente. E comportamento de essência a gente não muda mesmo, tá? Mas o autoconhecimento ele vai fazer o quê? Para te melhorar, porque não é o teu comportamento de essência. Eu não mudo quem tem comportamento de essência. Tem comportamentos que a pessoa vai se lapidar, mas não tem como mudar. Só que o que que é autoconhecimento? É o que aconteceu nessa tua caminhada entre o nascer e morrer, a gente chama de vida, né? O que tu tá fazendo aqui, que tu vai poder fazer, ganhar tempo de vida para chegar onde tu quer.
Então, autoconhecimento é isso. É acessar, sim, talvez coisas que tu tem pendência no teu passado, coisas que tu não, que muitas vezes tu foi vítima daquela situação, tu não é culpado disso, não existe culpados, mas existe sim processo, desenvolvimento. Então, eu acredito que muitas pessoas não acessam o autoconhecimento porque elas têm medo de olhar para isso. Ou, Verdade. inclusive, elas não se sentem, não têm permissão para viver uma vida melhor. Porque, em geral, a gente funciona por padrões. E esses padrões, eles também vêm de padrões familiares. E a gente pode, inclusive, vir até de 7 gerações com esses padrões. E muitas vezes a gente vem 80-20, regra de Pareto. O que que significa? 80% eu quero ser igual e leal à minha família. Eu quero ser leal ao meu sistema familiar. E 20% eu vou fazer diferente. Só que mesmo quando eu faço diferente, se eu não me programar e não me trabalhar, eu vou entrar num processo de luta e fuga. Então é muito importante esse autoconhecimento, entender, deixar cada um no seu lugar, entender o que que é meu, o que que não é meu, o que que era do meu sistema familiar e qual o programa que está rodando, porque eu tenho uma coisa para falar. Qualquer pessoa que está aí agora nos assistindo tem um programa que está rodando na vida dela. É um programa de sucesso, é de prosperidade, é de superação. Ela tem um programa que ela faz todas as vezes. Só que talvez aí tu tá rodando com o programa errado, que tu Uhum. quebra todas as vezes, que tu tem medo, que quando tu tem uma oportunidade tu não vai para oportunidade. Tu existe já existe esse programa. E qual a ideia com o autoconhecimento? É reprogramar o que tá aí, mas reprogramar para ti, para a vida que tu quer. Eu achei incrível a frase que você usou. Vou pegar para mim também, adorei. Que é o autoconhecimento faz com que você acelere o seu processo de prosperidade, né? Onde você quer chegar. E realmente faz todo sentido. Porque por isso que eu falo, não tem como a gente falar de posicionamento sem falar de autoconhecimento, porque o posicionamento é a sua essência, como você se mostra para o mundo, como você quer ser vista, né? Então, a mensagem que você quer passar, eu só coloco estratégias relacionadas a quem você é. Não é sobre personagem. Não adianta eu vestir um personagem em uma pessoa que não faz parte da essência dela. Ela não vai sustentar esse personagem. E eu trago o autoconhecimento e eu tenho essa mesma visão, que o autoconhecimento ele acelera os processos. Eu Exato. tenho uma crença muito grande dentro de mim que todo mundo é capaz, que todo mundo merece, que todo mundo consegue chegar lá aonde ele quiser. Então é só realmente ter essa percepção de que você precisa sim se autoconhecer para entender até seus bloqueios, suas travas, o porquê você faz aquele comportamento, aonde você quer chegar, isso é muito importante. Eu também tive um processo de 3 anos, que foi a minha virada, né, da trombose para cá, que eu comecei com autoconhecimento, e a minha vida antes de trombose, tenho muitos amigos que me seguem ainda, né, porque muitos já perdi. Nessa nova Acontece. mudança, a gente perde amizade e tá tudo certo, porque é frequência, então não é todo mundo que vai continuar na mesma frequência, né, que a gente evolui, então são outras amizades que vêm, mas ainda tenho amigos queridos que me seguem. E nessa jornada de evolução, eu vejo, gente, eu não me reconheço na antiga Yasmin. É Olha, uma coisa assim que a antiga Yasmin era super festeira, bebia muito, e uma pessoa eu super sei como você alegre, se sente, já tive nesse lugar. pessoa super alegre. Hoje eu sou o quê? Super alegre, só que na minha rotina, tranquilidade, sem excesso, né. E Hum. esse sem excesso te dá uma paz, uma tranquilidade, você é feliz a todo Ser momento. suficiente. Suficiente. Sabe, Yasmin, quando eu estava falando, eu lembrei de uma coisa. O autoconhecimento me trouxe para Alphaville. Hoje eu estou morando em Alphaville. Uhul. Mas talvez isso nunca tinha sido uma possibilidade antes da minha vida. Então eu saí de Piratini, estava em Canoas, e quando todo esse processo de transição, e hoje eu olho para trás, agora que eu estou aqui em Alphaville, eu olho para trás e percebo assim, ó, eu só estou aqui pelo autoconhecimento. Por quê? Porque meu pai e minha mãe, eu sou filho de uma família muito humilde, eles vieram da agricultura.
Quando meu pai e minha mãe conheceram o concurso público, a vida dele ficou mais fácil. Então, o meu pai e a minha mãe foram servidores públicos. Meu pai ainda é, está se aposentando e nunca se aposenta. Mas a minha mãe, como professora, se aposentou muito nova, aos 47 anos. Eh, e meu pai e minha mãe, o que aconteceu? Na melhor das intenções, o que que eles projetaram? Bom, eu vou, os nossos filhos, né? Tem a minha irmã e eu tenho uma irmã e um irmão. Eles vão fazer o quê? Eles vão ir para o concurso, porque pelo menos a vida dele vai estar garantida. Então eu fui projetada, né? Principalmente então, a minha irmã, que ela é mais velha, e depois eu, é o quê? Estudar muito e passa num concurso e tu vai ser feliz. Pronto, agora vai ter a vida estável pro resto da vida. E qual é o problema? Quando eu não tinha autoconhecimento, eu tinha capacidade de não estar lá. Porém, eu ainda era leal ao meu pai e minha mãe. O autoconhecimento me permitiu com que realmente eu conseguisse ajustar isso, esses pontos e entender. Porque, na verdade, o pai e a mãe da gente só quer que a gente seja feliz. Sim. Eles têm preocupação, realmente, tem a questão de cuidado, né? Será que a minha filha está bem? Será que vai dar certo? Será que esse novo? Uhum. Porque eles lembram pela vida deles. Quando eu não tinha um concurso, fixo, a vida era instável. Um dia vendia coisa da lavoura, outro dia não sabia se ia ter. Então é essa questão, assim. Então o autoconhecimento ele é fantástico. Não tem como acessar um patamar melhor de vida se não se conhecer de verdade. Essa é a minha bandeira, esse é o meu legado. E eu quero, e esse ano eu estou com um processo, então eu tenho mentorias individuais, eu tenho um processo de mentorias de grupo, e esse ano eu tenho um processo de comunidade que eu comecei mês passado. E eu quero que nesse ano o maior número de pessoas venham, que não vai ser por acesso, elas vão ter acesso, muito acesso, e eu entrego muito, inclusive hoje é dia da comunidade. Lá eu quero o maior número de pessoas desbloqueada. Sabe por quê? Porque assim, eu vejo isso, né? Quando eu vim para o digital, quando eu, inclusive, conheci o meu mentor, conheci o Jonas, eu vim para o digital, foi por receber essa missão. Eu precisava sair do físico e vir para o online. Só que eu nem sabia o que que era online, eu nem sabia o Uhum. que que era digital. Mas quando tu entende e tu confia no teu processo, e aí é sobre fé, Deus vai te colocando as pessoas certas no caminho. Tu vai fazendo essas conexões, vai encontrando em cada momento que tu precisa aquela pessoa. Então, talvez hoje, inclusive, nós duas somos o que alguém está pedindo. Por quê? Porque a pessoa está pedindo, 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 daqui a pouco vai lá e aparece. Aparece aquele Instagram, aparece a frase, aparece o nome daquela pessoa, e é sobre isso. Entrar nessa frequência. Frequência. Não importa qual é o teu momento hoje de vida. Não importa qual é a situação que tu está passando. Se é não ter dinheiro, se está quebrado financeiramente, se a tua empresa quebrou. Tá bom, isso só é uma situação. Mas agora o que que tu quer para tua vida? E é Exato. isso que o autoconhecimento faz, sabe? Ele leva em menor espaço de tempo, e é isso que eu faço com a grafologia. Em menor espaço de tempo, levar a pessoa para o mais da vida. E essa é a minha bandeira. Quem quiser saber mais da comunidade, quem quiser saber mais das mentorias, estou à disposição, porque esse conhecimento ele é para todo mundo, ele tem que chegar na pessoa. Talvez por muito tempo as pessoas não tinham acesso. Mas hoje eu quero levar para elas, ao maior número de pessoas, aí esse acesso. Que incrível! Acho que podemos encerrar até, porque agora, olha, eu até arrepiei, porque te enche os olhos, Como, né? Eu tô arrepiada também. te brilha, te brilha os olhos quando É, você fala da sua missão, do seu propósito. E pô, é lindo ver isso, porque eu sempre falo para os meus mentorados, gente, nunca, nunca saem da sua missão, porque o financeiro ele é consequência. E realmente, eu também sou prova viva disso. Ele vem, graças a Deus, ele vem até de forma abundante, né, porque a gente o universo tá aí pra gente acessar a todo momento. Então, se a gente for realmente pensar como eu posso ajustar, como eu posso, universo, o que está faltando, o que eu não estou percebendo, universo, né? A gente conversar, comunicação mesmo, durante o dia inteiro. É o dia inteiro conversando com o universo. Não é tipo assim, calma, agora eu vou parar antes de dormir e rezar. Não, o tempo inteiro, não é rezar, é você se comunicar, é conexão. Então, realmente, quando a gente tem essa conexão,
que todo mundo pode ter, não é sobre religião, né? Essa conexão com o universo e entender que você está no caminho certo, que você está no seu propósito, que o que você quer entregar para as pessoas, que é o seu servir, né? Que todo mundo tem uma missão de vida aqui e cada um tem um servir de certa área, né? De um servir diferente, porque Deus é perfeito em tudo que ele faz. Então, não é à toa que cada um tem uma aptidão para uma função, porque todos nós temos algo a servir para o próximo, né? Então, quando a gente está muito bem alinhada, a gente busca essa evolução, a gente busca realmente fazer com que ser luz na vida das pessoas. Eu sempre, quando eu me conecto, eu sempre peço, falo, Deus, que eu seja luz na vida das pessoas, me utilize, porque realmente a gente tem um papel aqui e todo mundo tem. Todo mundo tem um papel aqui de ser luz. Então, a nossa função, por isso que eu falo que o posicionamento é você transmitir a mensagem que você quer transmitir e não o poder, compre aqui porque eu sou boa. Não é sobre você mostrar que você é poderoso. É sobre você conseguir mostrar a sua essência, né? Então, para você ser visto, ser reconhecido, porque se as pessoas olham para você e fala e se conectam e fala, nossa, eu quero me conectar com essa pessoa e é o que você falou, se apareceu no Instagram, não é à toa. Não é à toa, gente. Nada, tudo é frequência, né? Tudo é frequência. Eu trago um ponto agora aqui. Qual é a linguagem, né? Imagina só, eu tô aqui no Brasil, vou falar em português, Deus me ajuda, quero isso. Aí a pessoa tá lá nos Estados Unidos, não vai falar em português, não vai entender. Não é essa frequência. A linguagem de Deus, ela é frequência, né? Não tem nada a ver com o falado, é o sentido. E uma coisa, Frequência vibracional, tá, gente? e uma coisa que eu percebo através da assinatura. A nossa assinatura é nosso eu de verdade. Aí a pessoa fica o quê? Copiou uma assinatura. Ela fez a Hum, assinatura do pai porque achou bonito, ela fez uma assinatura da internet, e muitas vezes ela está vivendo uma vida triste, está vivendo uma vida sem propósito, só que na verdade ela, sem perceber, ela copiou uma assinatura que nem era dela. Aí quando eu olho uma assinatura, eu pergunto, quanto tu fez essa assinatura? Não, copiei de quem achava bonito meu pai fazia isso. Ou se não, aconteceu um momento na vida dela. Então uma coisa importante é, a gente é único. uma coisa importante, a dica, não copiem a assinatura. Gente, nada de copiar assinatura, não. Nem sempre que bonito é bonito. As pessoas querem a tua essência, quem tu é. Porque cada um tem esse propósito e é único, só tem um jeito que tu vai fazer o que tu veio para fazer. Então não adianta tu copiar, dizer que eu vou fazer igual do fulano. Não, não vai adiantar. Não vai sustentar. Angélica, por onde eu começo? Por dentro, Abraão. Não é por fora, é por dentro, Abraão. Não tem nada, não tem segredo. É por dentro. É lá que se começa tudo. Então, eu deixo aqui um convite para você aí que está assistindo esse podcast, para você aí que está assistindo essa gravação, se permita a se conhecer. Se permita, sim, cada dia 1% a mais. E talvez tu não conhecia, mas agora tu já sabe. Existe sim uma ferramenta que vai fazer com que sem dor, no amor, em menor espaço de tempo, poder fazer com que tu possa saber quem tu é, se perceber, perceber as tuas potências, perceber também qual é o que tu tem que ajustar, né? Porque a gente está aqui nessa vida, a gente tem sim o que ajustar, e eu também tenho, graças a Deus, Sempre. e poder ir mais rápido para onde tu quer. É sobre esse estado de presença, e aproveitar e viver o presente. E eu te convido, então, para conhecer a tua vida de verdade, conhecer a tua letra. Ela vai falar quem tu é, hein? E tu vai ficar Uhum. impactado por isso. Será que você está preparado para isso? Mas olha que legal, né? Eu sou uma profissional de branding, né? Já fiz muitas logomarcas, né? Que a logomarca é uma estratégia dentro do branding. Já fiz uma logomarca e já fiz muitas logomarcas. E toda vez que eu vou fazer uma logomarca, inclusive das marcas que eu já fiz mudanças de nome. E inclusive nome de pessoas físicas, que é a sua própria marca, e eu já fiz mudanças de nome. Inclusive, recente, eu travei um mentorado por uma semana, porque ele falou assim:
Yasmin, você não tem noção. Eu perdi minha identidade aqui. Eu falei, não, mas calma, não é essa a intenção. Falei, vamos ver, tá tudo certo? Ele, não, tá tudo maravilhoso, é isso. Eu fiquei em choque, só que hoje ele se identifica como realmente o nome que eu mudei pra ele. E realmente foi uma mudança bem drástica nesse caso. Mudar o nome é muito forte. E aí vem, por quê? Toda vez que eu faço uma logomarca, faço uma mudança de nome, é muito importante isso, poucos profissionais de branding fazem. Porque é muito importante a gente trazer a grafologia e a numerologia. Então, você é uma das minhas parcerias que eu tenho, né? E é muito importante. Tenho a numerologia também, porque não tem como a gente trazer em uma nova marca, que a marca representa qual que é a mensagem daquela empresa. É igual você fala, não adianta você assinar de um jeito, sendo que não é isso que está sendo. É. Realmente não transmite o que você precisa transmitir. Então, fazer uma logomarca que é para transmitir tudo aquilo que você deseja passar para o seu público, não tem como, a gente tem que analisar a essência, né? Aí tem todos os estudos de branding, mas a gente tem que colocar ali o estudo grafológico e numerológico para a gente conseguir realmente alinhar com a sua essência, com o seu propósito, com a sua missão. E essa empresa, né, que nós somos empresa, mesmo que seja nosso nome, mas essa marca, ela conseguir alcançar esse nível de prosperidade que ela deseja e essa missão que ela deseja. Então é Exato. muito importante a É. gente unir tudo O isso. CPF, ele vem primeiro do CNPJ. Então, quando tu alinha a tua assinatura e inclusive a tua marca empresarial, aí fechou todas, aí não tem, só vai, né? Só vai. Só vai, só vai.